Gostaria de trazer um assunto muito importante que é a sensação do momento. Viciados em drogas. Quando eu digo drogas, é tudo droga. Álcool, cigarro, tudo que é aquilo que te afeta teu organismo, tá? Drogas. E o viciado também não é só em drogas. Vamos analisar isso aí. Mas antes disso, como eu disse no último vídeo, eu vou ler aqui no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 4, e o 5 e o 6. Não sou de ler muito versículo, mas eu preciso que você entenda, certo? Versículo 4. Não é dos reis, ó Lemuel, isso é a mãe dele falando, não é dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Porque, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertem o direito do pobre, ou seja, daquele que anda aflito. Mas, dai bebida forte, não está falando nem de vinho, está falando de bebida forte, aquela que deixa bêbado, aos que estão para perecer, e o vinho aos que estão em amargura de espírito, tão triste, tão chateado, tão doente. Sabe para quê? Para que bebam, esqueça da sua pobreza e da sua miséria, não se lembra mais. Olha que coisa interessante. Versículo interessante esse, né? Vamos mais uma vez jogar uma exegese bíblica dentro desse versículo para nós podermos entender o que a mãe do Lemuel, do rei Lemuel, estava falando para ele. Primeiro vamos entender algumas coisinhas. Os vícios às drogas, álcool, libera dopamina no teu cérebro, que é o hormônio da felicidade e da euforia. Isso é que as drogas e o álcool faz dentro do seu organismo, ou seja, dentro do teu cérebro. O problema é que ele só funciona enquanto estamos na influência do álcool no teu cérebro. Depois ele sai e você volta, certo? Novamente às mesmas tristezas anterior, talvez pior. Calma que você vai entender. Drogas, o cigarro e o álcool podem afetar várias partes do cérebro, causar consequências negativas, especialmente quando é usado com frequência. Álcool diminui o autocontrole e o julgamento, prejudica a memória e a concentração, pode causar dependência. O uso prolongado pode provocar danos cerebrais, certo? Permanente, aumentando o risco de demência. Aumentando o risco de demência. O que é um viciado? Paramos naquele versículo lá, vamos explicar ele, mas primeiro você vai entender isso aqui. O que é o viciado? Viciado é uma pessoa que desenvolveu uma dependência de uma substância como álcool, cigarro ou drogas, ou de um comportamento. Certo? Como tipo, jogos de azar, certo? Ou aposta, e tem grande dificuldade em parar, mesmo sabendo que isso pode lhe causar prejuízos. Mesmo sabendo que isso pode causar prejuízo, ele não consegue largar, certo? Alguns sinais comuns de dependência são, para você poder entender como você está dependente, quais os sinais que se dá mais ou menos? Parecido. O primeiro sinal, certo, é que você, cada vez mais, para obter o mesmo efeito, você vai usando cada vez mais, tentando obter o mesmo efeito de euforia que você teve naquele momento que você usou aquela droga, aquele álcool, aquele cigarro do capeta, o orégano, para não dizer o que é,
e outras coisas mais. Aquele momento de felicidade quando você está fazendo joguinho, aquele momento de euforia que libera dopamina no teu cérebro, que é o hormônio, uma parte da felicidade, certo? Aí você descobre que você não consegue parar, certo? A outra coisa, dificuldade de controlar o seu e interromper isso, o uso, certo? Interromper o uso. Eu tenho dificuldade de interromper o uso disso. Não consigo me livrar disso, certo? Pensar frequentemente na substância ou na atitude, certo? Pensar constantemente naquilo. Tu não consegue se livrar daquilo. Caramba, eu tô aqui, mas preciso usar, preciso mexer, preciso entrar no site pornô, eu preciso entrar no site e eu preciso fazer, Isso é um sintoma que você já está viciado. Você está pensando constantemente naquilo. Continuar usando, apesar dos problemas financeiros, familiares, profissionais ou de saúde. Você continua usando, mesmo sabendo que aquilo está te prejudicando, mas você quer aqueles momentos de prazer. Sentir desconfortado e ansiedade e irritação quando você não pode usar. Quando tu não pode usar, tu fica irritado, tá? Para os viciados, certo? É aquele problema que ele tem de ficar tremendo, aquela abstinência que ele tem, certo? Porque não está usando a droga. Mas aquele momento que ele usou a droga foi um momento que deu uma falsa tranquilidade para ele, uma falsa paz. O que, na verdade, aquela mulher estava querendo dizer quando disse dai bebida forte ao povo, para que você possa entender melhor? Ela estava dizendo o seguinte, olha, esse povo não tem um plano de saúde, esse povo vive na miséria, esse povo trabalha igual escravo, esse povo sofre, não tem hospital, não tem, são insalubres, então dê bebida forte para que esse povo possa esquecer da sua pobreza, da sua desgrama e da sua derrota. Jogando para os dias atuais, por que a pessoa se torna um viciado em drogas? Você já percebeu que uns se tornam por ser vergonhice, outros se tornam para preencher algum vazio que tem dentro dele. Preencher algum vazio que tem dentro dele. Então ele usa aquela droga. Ele usou a primeira vez, ele teve aquela felicidade momentânea. Ele vai usar a segunda vez porque ele descobriu que aquilo ali vai trazer aquela momentânea. E vai aumentando a dose, e vai aumentando a dose. Então de uma droga passa para outra, passa para outra, passa para outra. Quando ele pensar que não, eles estão viciados, vendendo tudo dentro de casa. Isso são pouco falado. Metem o malho no viciado. Mas o viciado é um doente. O viciado é um doente. Ele precisa ser tratado. Primeiro da abstinência. Ele tem que se abster daquilo. E depois ser tratado qual foi o motivo que originou ele ser assim. Ele não acordou um dia e disse, a partir de agora eu vou virar viciado. Negativo. Aquilo foi se aumentando, igual a história do sapinho. Não sabe a história do sapinho? Se você pegar um sapo e jogar ele na água quente, ele pula e vai embora. Ele vai embora. Mas se você pegar o sapo, botar dentro da água e for fervendo a cada minuto 1 grau, a 2 minutos 3 graus, 4 graus, ele vai se adaptando com o ambiente. Quando ele tenta pular, já é tarde demais. Já está todo queimado e sem força, sem respiração, sem condições de pular para sair daquela água quente. É assim que o vício faz com o ser humano. Aquele versículo não está apoiando para que você beba, para que você seja viciado. Eu estou apenas pegando ele para dar uma alusão do que eu quero falar. Que o rei ali estava dizendo claramente, a mãe do rei estava dizendo, para eles não beberem, para que ele não perdesse o juízo. E na hora de julgarem a causa,
ter problema porque a bebida poderia desentuar o cérebro deles. Então, para o rei não podia beber, mas para o povo, para esquecer a sua desgrama, ele tinha que beber. Peraí, então significa que quando você bebe, quando você fuma, quando você usa droga, você perde a sua percepção, quase não sai, perde a sua percepção de fatos. E perdendo a percepção de fatos, você tem acidente com automóvel, ao invés de andar com 30 quilômetros, você anda com 100 quilômetros, você perde a percepção de que a tua esposa não pode ser agredida, você perde a percepção que você não pode espancar seu filho, você não pode brigar com seu vizinho, você não pode sair tirando vida das pessoas, você não pode arrumar confusão por qualquer coisa, você perdeu a percepção. O teu cérebro ele fica condicionado àquela realidade. Ficando condicionado àquela realidade, ele adormece e você começa a fazer um monte de coisas erradas. Então, a primeira coisa do viciado é tentar se libertar. Se não conseguir se libertar, procure um centro de recuperação. Peça ajuda. Primeiro, reconheça que você é um viciado. Reconheça. E viciado não é só droga, não. Tem gente que é viciada em Coca-Cola. Sabe que a Coca-Cola faz um mal terrível. Não estou dizendo para você parar de tomar Coca-Cola, mas tem um controle. Tudo que é em excesso prejudica. Se você comer pudim todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, você vai contrair uma diabetes. Tua glicose vai aumentar. Então, comer 2 vezes por semana não vai te fazer um viciado. Mas tem gente que é viciado no cafezinho. Olha, se eu não tomar um cafezinho, me dá dor de cabeça. Olha, você é um viciado. Tem gente que chega em casa, a primeira coisa que faz é ligar o repórter para ver as reportagens, quantos morreram, quantos viveram, quantos pessoas viciadas. E se ela ficar um pouquinho sem ver, é igual isso aqui, ó. Tem gente que é viciado nisso aqui igual droga. Tem gente que trabalha com o celular, é diferente. Mas tem gente que é viciado, não consegue viver sem o celular, tá ali olhando, tá ali vendo. Não estou dizendo você ser uma pessoa que vai abandonar o celular, não estou dizendo isso não. Mas acordou de manhã, a primeira coisa que faz é tomar café não, vai direto para o celular. Não, deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que está a situação, como é que está isso, como é que está aquilo outro, vai. Está viciado, precisa de controlar. Aí eu vou lá para dentro da Bíblia, que usando a exegese bíblica, ela diz o seguinte, para contradizer esse versículo, diz lá na frente, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Certo? Então, a Bíblia interpreta ela mesma. A Bíblia interpreta ela mesma. Então, ficando por aqui, que Deus te abençoe. Só para você ter uma ideia, certo? Que às vezes você acaba com viciado e às vezes você é um viciado. Às vezes você é um viciado. Você pensa que viciado é só em droga? A droga é mais prejudicial. Em álcool é mais prejudicial. Em cigarro é mais prejudicial. Mas tem outras drogas também, tipo celular, tipo cafezinho, que você não pode deixar sem, não te dá dor de cabeça, tu passa mal, tu fica tremendo, tu fica nervoso, você está com abstinência do café. Isso não sou eu que falo, não, é a ciência que diz. É a ciência que diz. Não tira isso da minha cabeça, não, conforme muita gente diz. Tá tirando isso da... Não estou tirando isso da minha cabeça, não. É simplesmente você pegar... É porque eu não gosto de colocar dados no meu vídeo. Não gosto de colocar dados no meu vídeo. Eu gosto que você pesquise, vai lá e pesquise. O vício, o que é? Joguinhos de azar, que você não consegue se livrar dele. Eu tinha um parente, que era minha avó, era viciada em jogo. Ela jogava no bicho de manhã, à tarde e à noite. Só para você ter uma ideia, ela tinha o talão de jogo de bicho já em casa, daquela banca. Ela fazia o jogo dela ali, tirava no carbono e mandava eu lá. E na hora, quando fosse na padaria comprar pão à tarde para ela, certo? Que hoje ela já partiu, ela se transformou uma cristã e abandonou todas essas práticas, certo? E
eu pegava o resultado do bicho e já jogava para o outro. Ela era Vísparo, era Ronda, era todo tipo de jogo. Minha avó era viciada mesmo. Ela pegava a aposentadoria do meu avô, que era boa, a aposentadoria dela, que era boa, e mandava ver. Mandava ver. Qual é a diferença dela para um viciado de droga? Mas naquele momento, liberando dopamina no cérebro dela, certo? O cóccix dela central, o que aconteceria? Ele estava com um momento de alegria, num momento de euforia, mas depois, quando passava, ela descobria: caramba, fiz besteira, não deveria ter gasto esse dinheiro. Mas depois vem aquela ansiedade de novo, não, eu fiquei, sem ela saber, o cérebro diz para ela: não, você tem que fazer isso porque isso te dá felicidade. Então, você conseguiu entender um pouquinho do que eu quis dizer para você? Você entendeu o que eu quis dizer para você? Cuidado com o vício. Procure ajuda. Procure ajuda. Porque isso pode te levar à depressão, pode te levar a problemas seríssimos, problema de justiça, problema de acidente automobilístico, que mais se tem aí, pessoas que perdem o controle, Não adianta dizer: não, eu bebo e não perco. Você perde sim. Quem fuma droga vai perdendo aos poucos. Vai perdendo aos poucos. O controle dos nervos, porque o cérebro é que comanda tudo. Então, fique com essas palavras. O que eu faço então? Procure ajuda. Não conseguiu se livrar daquilo? Procure ajuda. O que mais tem aí? Até pelo telefone você encontra ajuda hoje em dia para se livrar de determinadas coisas. Vai para o tratamento médico, certo? Porque hoje em dia tem técnicas para se livrar das drogas. Hoje tem técnica. Reconheça, a primeira coisa que um viciado tem que fazer é reconhecer que ele é viciado. Já é um bom caminho. Reconheceu, já está no caminho certo. A segunda coisa é correr atrás de ajuda se não conseguir se livrar. Agora, se conseguir se livrar, Deus te abençoe. Nem sempre tu vai para a igreja e vai conseguir se libertar daquilo ali, porque aquilo está no teu cérebro. O desejo está no teu cérebro. E o teu cérebro ele vai se renovando com o passar do tempo através da palavra. Não é de imediato que aquilo vai sair do teu cérebro. Eu sei que vocês vão dizer que isso é uma heresia, mas viver para Cristo é liberto na hora, nem sempre. O teu cérebro continua ativo. Esse já é o próximo tema para o próximo vídeo. Deus te abençoe. Fui. Não se esqueça de deixar seu joinha, seu like, seu gostei, que isso é muito importante para mim. Vou repetir, não vou cansar de repetir. Eu preciso de mais inscritos. Eu tenho muita gente me seguindo e poucos inscritos. Então, inscreva-se no meu canal. Inscreva-se. Não paga nada. É totalmente de graça. Não precisa nem dizimar. Deus te abençoe. Até a próxima. Seja feliz. Percebeu que o vício está entrando? Tente se livrar antes que ele te abrace. Fui e até a próxima.